O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na nossa segunda semana do tempo da Quaresma. Nesta sexta-feira, a liturgia traz esse tema central, que é o tema do pecado e da conversão. Traz pecados gravíssimos para nós pensarmos sobre os nossos pecados, porque nesse tempo, que é tempo de revisão, nós devemos ter esse olhar interior, perceber quais são as coisas que eu preciso mudar na minha vida nessa Quaresma. Por isso essas leituras ajudam-nos a iluminar as sombras que ainda existem dentro de nós, para que elas sejam dissipadas e a luz possa resplandecer. A primeira leitura que nós ouvimos, um trecho muito conhecido da história de José. Quem é que nunca ouviu a história de José? É uma história longa no Antigo Testamento, mas que fala de um procedimento muito sério, de um pecado muito grave, a inveja. A inveja, quando ela instala no nosso coração, ela nos transforma e nós somos capazes de atos terríveis, movidos por ela, a inveja. Por isso a inveja é um pecado grave. A pessoa invejosa, ela é capaz de matar. E ela mata até alguém da sua família, como foi o caso aqui da história de José. Os irmãos
dominados pela inveja do irmão caçula, planejam a morte dele. Essa história é bonita porque depois ela tem um retorno ali que mostra que Deus não está alheio a esses acontecimentos nocivos que invadem nosso coração. Mas no trecho de hoje, que é apenas uma amostra desse texto enorme da história de José, mostra os irmãos vendendo José aos madianitas. Depois eles iriam mentir para o pai, dizendo que uma fera o havia devorado, e resolveriam o problema, não tinha mais aquele do qual eles invejavam. Chamavam-no de sonhador, tinha inveja porque o pai deu-lhe uma túnica diferente da deles, e a inveja maior era porque eles achavam que o pai gostava mais do filho mais novo. E de fato o texto diz que o pai amava mais José do que os outros, porque José havia nascido na sua velhice. Quando ele já não esperava mais ter filhos, Deus lhe concede esse último filho. E os irmãos mais velhos ficam muito enciumados, têm inveja e planejam matar. Para nós pensarmos, será que esse sentimento existe dentro de nós, de inveja? Seja inveja dentro de casa dos nossos irmãos, seja inveja na comunidade, seja inveja de outras pessoas. Às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente quer algo que o outro tem, é sinal de que nós sentimos inveja. Quando nós queremos prejudicar alguém que está sobressaindo, alguém que se sente mais amado, é a inveja despontando no nosso coração. Ela tem graus que vai aumentando à medida que nós vamos alimentando esse sentimento nocivo. Por isso, vamos dar uma olhadinha nessa quaresma no nosso coração e perceber, será que não existe algum sentimento desse tipo ali? Se tiver, é bom erradicar, porque ele pode crescer e chegar a atitudes trágicas como essa da primeira leitura. O Evangelho trata também de um tema muito sério, agora fala para todos nós, mas Jesus se dirige às autoridades, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo. E se nós trouxéssemos esse texto para os nossos dias de hoje, ele estaria dizendo, e ele está dizendo, para aqueles que têm o poder nas suas mãos. E ele conta essa parábola do vinhateiro homicida, ou seja, daqueles aos quais lhe foram confiadas responsabilidades para cuidar do mundo, para cuidar das coisas, e em vez de cuidar, eles apenas roubavam e eles matavam. E Deus não desistia. Eu quero pessoas que cuidem da minha vinha. Essa vinha é o mundo, e Ele confia responsabilidades a todos nós. Como é que nós estamos cuidando da vinha do Senhor? Como é que nós estamos cuidando das coisas de Deus? Será que não estamos sendo também homicidas com as nossas atitudes? É bom também pensar, às vezes nós somos, talvez não sejamos homicidas, mas somos omissos. E quando somos omissos, nós permitimos que os homicidas atuem. Isso também é algo sério. Por isso ele chama a atenção agora para olharmos, estamos cuidando da vinha do Senhor, do mundo, do planeta, da casa comum, das coisas que nós temos, que é de todos. São responsabilidades que Deus nos confia. E a quaresma é para a gente pensar em tudo isso. E as leituras de hoje também nos levam a pensar em todas essas coisas.